Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e eu juro solenemente não fazer nada de bom. Eu sou o Kuro e essa bruxinha... Não, pera. Eu sou o Léo e as coisas que nos pertencem acabam voltando pra nós, mas nem sempre da forma que esperamos. E eu sou o Roxas e eita, professor Curinho safado, hein? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E hoje nós iremos falar sobre um fenômeno da literatura que acabou se tornando também uma das maiores franquias do universo pop: Harry Potter. Uou! Mas antes da gente começar, a falar sobre o tema de hoje, nós temos algumas perguntas, né? Na verdade, nós temos duas perguntas. Eu vou falar a do Bruno, que tá sempre aqui mandando pergunta pra gente. Ele mandou lá no Instagram. Tá perguntando assim: qual a melhor animação pra vocês da Pixar e DreamWorks? Toy Story? Vixe, gente, eu precisaria de uma lista pra saber o que é deles. Deixa eu ver. Cara, da Pixar... Eu tô tentando o Wall-E lembrar da aqui. Pixar, né? Se for, Sim, acho que é. seria o Wall-E. Procurando Nemo, é? Sim. acho que sim. Eu acho que a que eu mais assisti foi Procurando Nemo, um só. É a que eu mais gosto, assim. Eu acho que a minha escolha vai ser Divertidamente. Nunca assisti. É bem legal também. Bem Nossa, variado, né? As gente. nossas escolhas, cada um gostou. É verdade. É bem misto o negócio. E o Matheus tá perguntando assim, eu imagino que o primeiro que tem que responder sobre isso aqui tem que ser o Roxas. Quais as nossas expectativas para as coisas de Star Wars que estão sendo lançadas esse ano? O jogo, né? E o filme que vai sair em dezembro. E tem a série também, né? E tem a série. A única coisa que eu posso falar, eu ainda não assisti a série, até hoje, já tem 2 episódios, mas só tem comentário bom da série e do jogo. Então, tô super feliz com isso. Vamos lá. Só não lança DLC, EA, por favor. Aí eu acho que você já tá pedindo um pouquinho demais. Mas eu acho que nesse caso, como é uma história que já é fechada, já tem um conteúdo ok, eu acho tudo bem depois de uns meses lançar um DLC adicionando mais história e tudo mais. Meu problema é quando é DLC de coisa que já deveria estar no jogo desde o começo, sabe? Até porque o jogo não é muito comprido, né? Por tudo que falaram. E acho que ele vai demorar no máximo 20 horas se você for fazer tudo mesmo, né? Então ele deve ter uma campanha de umas 15 horas, assim, então provavelmente ele deve ter, sim, uma DLC, né? Embora eles tenham falado que não e tal. O que o pessoal mais falou que agrada no jogo são os puzzles, né? Porque é um tipo de puzzle que realmente usa o seu personagem ali, você pensa no que você vai fazer pra resolver. Não é simplesmente chega ali, tá brilhando a tela aqui, clica aqui. É que ele é um estilo de jogo bem diferente, né, pra franquia de Star Wars, assim, Sim, como alguém que já pegou a história inteira aí pra ver, não jogar, porque eu infelizmente ainda não consigo comprar o jogo. Eu digo que a história também ficou muito, muito legal, assim. Olha, a série eu não tava esperando praticamente nada, não. O jogo eu tava mais ansioso e eu gostei bastante do que eu vi, mas eu ainda acho que tá muito caro pra uma experiência de 15 horas, digamos assim. Sim. Então eu pretendo esperar ele abaixar um pouco. Já o filme, eu não faço a mínima ideia se eu tô empolgado, se eu não tô empolgado. Acho que o medo de todo mundo desse filme é que ele pode ser uma bomba ou ele pode ser o melhor filme de Star Wars. 880. Exatamente isso. 8 ou 80. E a gente já viu que, né, o Jorge teve que mexer no roteiro do filme ali, então, né? Vamos ver, né? Com relação ao filme, aguardaremos, né? Mas a série também está muito divertida. E você, Léo, quais suas expectativas? Ô, Digão, isso foi uma risada de deboche? Não, risada Não. sincera. Tá. Então, né, gente, não sei nada de Star Wars, não conheço nada. Um dia, quem sabe, eu assisto os filmes, assim, pra, né, poder participar mais ativamente sobre os comentários de Star Wars da Academia de Nerds, mas por enquanto, a minha... Se o Léo não consegue assistir nem a série lá da Mariana lá, imagina ele assistir todos os filmes aí pra poder assistir o último de Star Wars. Né? Vai uns 2 anos. Só pra avisar, aluninhos, o professor Léo foi convidado a assistir um filme por fim de semana
Deus de Outubro pra ele conseguir acompanhar. Ele se recusou. Olha, mas, em minha defesa, o Roxas mesmo me falou que eu não ia gostar de jeito nenhum da primeira trilogia. Aí você já vai pra um filme de 3 horas, sabendo que você não vai gostar. Gente, eu não aguento. Mas essas são as respostas de hoje. E vamos falar então de Handpot. Eu acho que assim, quando a gente vai falar de alguma franquia específica, Senhor dos Anéis, tantas outras, é muito errado você ficar comparando uma franquia com outra, porque sempre tem aquilo de ela foi lançada numa época X, né, ela foi evoluindo com o tempo, e cada uma pegou uma vertente, foi para algum lado específico. Mas a verdade é que Harry Potter, se a gente pegar para analisar todas as sugestões de temas que a gente tem aqui desde o começo do ano na Academia de Nerds, eu acho que ele fica no top 3, assim, né, de pessoas pedindo pra fazer um cast falando de Harry Potter. Harry é uma das coisas mais pedidas. E é uma franquia muito querida, né? Você vê que a série já terminou faz muitos anos e ela continua viva no imaginário das pessoas. O carinho que muita gente tem por aqueles personagens e por aquela história é muito viva ainda. Então, as pessoas gostam de Harry Potter, querem ouvir sobre Harry, querem falar sobre a franquia. Realmente, é um dos temas mais pedidos. Eu acho que tem muito a ver, na verdade, com basicamente, tipo, a idade dos nossos ouvintes, né, e da gente também, e a época que foi lançado, né. Querendo ou não, Harry Potter fez parte da infância / juventude aí da gente e praticamente, eu acredito que de boa parte das pessoas que escutam a gente. Então, tipo, sabe, tem essa sobreposição de gostos, assim, de coisas que fizeram parte da infância. Então, acho que é normal ter tanta gente pedindo, né? Tanta gente que gosta e tem esse carinho por Harry Potter da nossa idade e quer ouvir mais, quer ouvir o que os outros falam, pensam. Quer sempre continuar, né? Interagindo mais com essa franquia. Acho que o único problema atual de Harry Potter que a gente tem é como as novas pessoas estão conhecendo, né, os jovens de hoje. São numas festinhas e umas coisas, né, diferentes. Mas aí que tá, Roxas. O lançamento inicial dos livros é na década de 90, né? Só que Harry Potter ele tem muito relançamento. Muito mesmo. Tanto é que é muito difícil de ficar, sei lá, 5 anos sem eles relançarem aquele negócio com outras capas e tudo mais. Eu tava até comentando com o Léo esses dias que eu não conseguia nem lembrar de cabeça quantos relançamentos já teve, sabe? Da primeira vez, lá na década de 90 para até agora, já deve ter tido umas 6, Léo. Eu acho que sim, hein? Porque aquela primeira edição a gente não acha mais, né? E tem várias edições que saíram depois que a gente também não consegue achar. E aí, toda edição que sai, o que eu acho engraçado é isso. Toda edição que sai com uma capa mais bonita que a anterior. Eu ia falar isso. A edição que tá saindo agora com capa dura é muito bonita. Gente, eu fui na livraria esses dias e eu vi aquilo e falei, não, eu preciso desses livros. Você precisa toda ou vez você quer, Léo? eu necessito com todo o meu ser. E você sabe o que isso quer dizer? Eu quero, apenas. Né? Mas assim, todos os relançamentos de Harry Potter que saíam, eu falava, nossa, eu quero. E saiu outro relançamento, eu quero. Gente, aquele relançamento com as capas brancas e os desenhos meio em aquarela, nossa, eu era muito apaixonado por aquela versão. Eu queria muito aquilo. E eu acho que isso ajuda muito a manter o nome, né, a franquia em alta. Porque, óbvio que os livros já não devem vender tanto quanto foi quando tava concluindo a saga, né, até 2009 e tal. Mas essas capas novas, essas escritas feitas mais para crianças, né, porque tem aquele modo que é mais desenho, assim, para criança bem menor, poder conhecer a história e tal. Isso faz a franquia, o nome Harry Potter, ficar sempre ali em cima, né? Só que esse tipo de relançamento só dá certo quando você tem uma fanbase muito forte, fãs que gostam e que vivem a franquia ainda, né? Porque não adianta nada você tentar manter uma franquia viva,
por muitos e muitos anos e não ter quem compre, não ter quem Sim. consuma aquilo, né? E Harry Potter tem, não adianta quantos relançamentos forem ter, os livros vão vender bem, as pessoas vão querer ter as novas versões e muita gente gosta de revisitar as histórias anos depois, né? Você pega aquele livro que você leu quando você tinha 12, 13 anos, agora você com 20 e tantos vai ler de novo, você vai ter uma nova visão, né? Você vai relembrar um monte de coisa que te fez super feliz, te fez super triste, né? Quando você era adolescente, quando você era criança. Então, é um ciclo. E Harry Potter é uma franquia que consegue sobreviver, né? Há décadas depois ainda tá aí no topo, né? Eu confesso que eu já li cada livro umas 4 ou 5 vezes. Eu acho que um dos motivos dela se manter tão viva também, assim, continuar se mantendo viva hoje em dia, é porque muita gente já tava. Já era adolescente na época que tava começando a sair os livros, hoje em dia já é adulto, já tá começando a ter seus filhos e tudo mais. Então já tá passando pros filhos também o gosto pela franquia, né? Porque esses dias eu entrei em contato com um amigo meu, que eu já não conversava faz uns tempos, e ele já tá casado e tudo mais, ele tava com o filhinho dele com camisetinha de Hogwarts. Tipo... E ele mostrava pro filho de Harry Potter e tudo mais, e fazia o filho assistir com o filho e tudo mais. Então eu acho que essa transferência, assim, de cultura pra próxima geração também está acontecendo e ajuda a manter vivo, né? Ah, com certeza. Além de tudo, os livros não têm uma leitura muito complexa, né? Então é fácil apresentar para os jovens. E é fácil de se identificar porque os personagens são jovens, né? Então uma criança de 10, 12 anos, assim, 14, não sei, que vai ler, vai conseguir se identificar bastante com os problemas do Harry e dos outros personagens. E vai se pôr ali na escolinha, né? Ele vai achar que ele é um bruxinho também. Vai sair jogando magia nas pessoas, claro que não vai dar certo. E é uma fórmula que depois foi sendo copiada, né? Em várias franquias, séries e tudo mais. É algo que tinha antigamente e eu acho que em Harry Potter aquilo foi mais aperfeiçoado, assim. E depois a gente começou a conhecer até outros livros que já eram mais antigos que Harry Potter, mas que você não tinha noção nem de que existiam, né? Acho que Harry Potter trouxe a magia, né, pro centro de novo. Então, isso voltou a ser popular, né? É legal ser bruxo, é legal ter poderes mágicos, esses universos em que um adolescente é transportado para um mundo diferente. Apesar de não ser um mundo diferente, né? Quando eles iam para Hogwarts, parecia que eles estavam em outra dimensão, né? É um universo que estava sendo descoberto por aqueles adolescentes da história, ao mesmo tempo que nós, leitores, também estávamos descobrindo um universo novo. Então era muito gostoso de acompanhar. E aí tinham várias histórias que acabaram indo meio que na onda de Harry, né? Várias franquias que tentaram pegar ali um fôlego nessa franquia do Harry. Acho que um dos maiores é a própria Nárnia, né? Que é um livro muito antigo, mas que com Harry Potter ganhou fôlego. Aí teve filme também, teve uma tentativa, né, de franquia para filmes, que não deu muito certo, mas o livro também se tornou bastante popular na época, muita gente foi atrás de outros livros de fantasia, né, e muita gente tomou gosto pela leitura com Harry Potter, né, como o Roxas mesmo falou, é uma leitura tranquila e, assim, na escola, pelo menos aqui no Brasil, o que a gente tá acostumado a ler quando é adolescente, são livros que não são bem ali para adolescente. Você pega um Dom Casmurro para ler, não é bem o público-alvo do negócio, sabe? E aí você tem um contato com uma obra como Harry Potter, né? Você pega gosto mesmo pela leitura. Cara, você acredita que foi a minha professora que me recomendou Harry Potter? Eu entrei na biblioteca para devolver o livro A Ilha do Tesouro. Por um acaso ela tava lá. Ela virou, você gostou de Tesouro? Eu falei, gostei, né, divertido e tal. Falei, por que você não lê Harry Potter? Vixe, nunca ouvi falar. Aí ela foi lá, pegou o livro, toma, leva ele. Aí eu li ele num dia. Eu cheguei da escola, almocei, não tinha lição no dia, não tinha nada. Eu sentei pra ler e eu fiquei lá até, eu não lembro quanto tempo eu demorei, né? Eu sei que a minha mãe até achou que eu tava doente. E a partir daí eu comecei a ler muito mais, sabe? De ficar o dia inteiro lendo mesmo. Então, seu primeiro contato com Harry foi através dos livros? Foi através dos livros.
Eu lembro que eu li A Ilha do Tesouro, porque era pra escola, né? Tinha que ler. Eu gostei muito do livro. E aí a professora me recomendou. E dali pra frente, na época, eu não lembro o ano, mas eu acho que já tava no 3º livro já, ou 4º por aí. É uma coisa legal também, né? Que Harry Potter era de fácil acesso até, de certa forma. Principalmente depois de sair o primeiro filme, porque em muitas escolas, assim, públicas mesmo, tinha o livro na biblioteca. Eu lembro que quando eu fui na escola que eu estudava no quinto ao 8º ano aí, tinha Senhor dos Anéis e Harry Potter na biblioteca. Não que as crianças da nossa cidade dessem muito conta de ler Senhor dos Anéis. Tinha que ser muito nerd pra dar conta. Porque aquelas crianças, Eu li. pelo amor de Deus. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Eu li até o 3º livro na biblioteca. E foi tudo assim, eu pegava o livro, aí eu chegava lá pra devolver, a moça olhava pra minha cara, mas você pegou o livro ontem. Eu falei, mas eu já li. Aí a moça, mas você pegou o livro ontem. Mas eu já li. Ela, menino. Acho que o meu caso de primeiro contato com o Harry Potter foi parecido com o de Digão. Tinha uma amiga do meu pai que é professora também. E a gente tava na casa dela, tipo, por algum motivo qualquer que eu não vou lembrar. Aí ela falou, você gosta de ler? Eu falei, gosto, né? Não é? Aquela resposta falsa de criança, né? Gosto, adoro. Ela falou, não, lê esse aqui, você vai gostar. É o filme que vai sair no cinema? Lê. Que na época eu acho que tava saindo no cinema ou ia sair, eu não lembro. Tava bem próximo do primeiro filme no cinema. Aí eu li. Sim, não li tão rápido quanto o Digão, né? Porque o Digão é um caso, acho que especial, né? Nesse caso. Mas eu gostei. E depois, logo após eu vi o filme, né? Aí nunca mais deixei de ver. Eu não li todos os livros, mas os filmes eu sempre assisti no cinema. O meu contato também foi. O meu contato já foi com o cinema primeiro. Eu lembro que eu tinha uma prima que gostava muito dos filmes e ela tinha um filho pequeno, assim, e o filho também adorava Harry Potter e tal. E ela morava em outra cidade, a gente ia pra casa dela assim sempre no Natal. E aí, um dia de Natal, ela colocou pra gente assistir o primeiro e o segundo filme. Eu não conheci no cinema, assim. Aí a gente assistiu o primeiro e o segundo, e aí eu comecei a gostar. Só que eu fui me apaixonar mesmo por Harry quando eu assisti o Cálice de Fogo no cinema. E aí, depois do Cálice de Fogo, aí sim eu comecei a ir atrás dos livros para poder acompanhar a história dos livros também. O meu caso já foi mais parecido com o do Léo. Eu também fui pelo filme. Na verdade, eu já tinha ouvido falar, assim, de nome antes do filme, mas eu realmente só fui ter contato mesmo direto com o primeiro filme na época. Eu não lembro nem. Eu acho que eu assisti com meus amigos da escola na época, o filme no cinema mesmo também. E eu gostei bastante, assim, quando assisti. Eu confesso que eu acho que daqui eu sou o que menos fã de Harry Potter, né? Assim, por assim dizer. Então eu gostei bastante e tal na época. Acabei indo assistir todos os outros filmes no cinema também e tal. Mas o primeiro livro eu demorei, eu acho que, sei lá, 1 ou 2. Eu acho que quando tava saindo o segundo filme que eu fui pegar o primeiro livro pra ler mesmo. Que aí, como eu falei, tinha na escola que eu estudava, acabei pegando por lá mesmo e lendo. Eu acho que eu li uns 2 dias assim também. Mas foi um bom primeiro contato. Os livros da J.K., né, normalmente eles são mais fáceis pra ler, sei lá, a escrita, a forma como ela conversa, assim, vai explicando. Porque você sempre tá vendo ali ela explicando o que tá acontecendo, mas tentando também mostrar o pensamento do Harry, né? E pra mim, na época, que era muito novo, né? Eu não tinha lido muita coisa desse tipo, sabe? E ficava assim, nossa, Harry agora pensa em, sei lá, pular pra esquerda pra fazer um rolamento, mas antes que ele faça isso e tal. Não tinha muito né? Eu não lia nada que tinha muito desse posicionamento da mente, da estratégia do personagem, sabe? Pelo fato do Harry, na época, ter 11 anos, e eu era bem molequinho, né? Eu ficava, nossa, quase a minha idade. Então, eu achei a escrita muito fácil. Então, eu começava a ler assim, quando eu vi, já tava de noite, eu já tinha lido o livro inteiro. E livro também sempre foi hoje é mais barato um pouco, mas na época, cada livro do Harry Potter custava de R$50 pra cima.
naquela época, R$50 era muita coisa. Então, eu ia falar, não é que ficou mais barato, né? É porque inflação e tudo mais, então hoje em dia 50 não é mais tanto. Naquela época, e a minha mãe, isso é uma coisa interessante, minha mãe sempre me incentivou a ler, né? E ela comprava, cara. Ela ia no lançamento lá comigo, comprava o livro, pagava lá cinquentão. Não devia ser nada fácil pra ela de comprar aquilo. Era muito caro pra época. Geralmente era meu presente de aniversário, sabe? Era tipo o presente do ano, mas ela sempre comprou os livros, sabe? Acho que isso que você falou faz muito sentido, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente tá acostumado a ler algumas coisas que não fazem muito sentido com a nossa realidade. E Harry, ele é um livro que consegue dialogar com muitas realidades diferentes, né? Ela consegue dialogar com aquele adolescente que não se sente parte da família, aquele adolescente que se sente excluído na escola, aquele adolescente que tem uma família muito grande, aquele adolescente que não conhece a sua origem. Então, assim, tem vários tipos de personagens ali que são mostrados na narrativa e tudo mais, né? E, assim, na minha opinião, a J.K. Rowling conseguiu fazer um trabalho incrível, né? Escrevendo a narrativa desses personagens. Ela criou personagens muito carismáticos. E, assim, tem uma coisa na internet que eu sempre leio, e ela tá inclusa nisso, sobre a idade das pessoas, assim, né? Que elas começam a fazer sucesso depois de velhas, pra gente nunca desistir dos nossos sonhos, por causa disso. Olha aí, Léo! Tudo a ver com você! Nossa, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que minha vida é um fracasso? Não, isso, que agora né? que você tá mais velho, você vai explodir, ó. Mas ele já explodiu no De YouTube. comer? O Léo é famoso no canal de pré-cure dele. Ai, só muito famoso. Mas, então, a J.K. Rowling é uma autora que já tinha escrito várias obras antes, mas ela nunca tinha conseguido fazer sucesso, vender bem e tudo mais. E ela só conseguiu depois dos 30 anos, ela já tinha mais de 30 anos quando Harry Potter foi publicado. Harry Potter foi publicado em 1995, se eu não me engano, o primeiro livro. Ela finalizou o primeiro livro em 95. Só que ele só realmente ganhou notoriedade em 1997. Que foi quando o primeiro livro foi publicado assim, em grande escala, que as pessoas começaram a conhecer a história e tudo mais, né? E hoje em dia, a primeira edição da Pedra Filosofal, hoje em dia, ela assim, é um item de colecionador caríssimo, porque parece que a primeira tiragem de Harry Potter foi só 1000 cópias. Então, para quem tem esse livro, assim, ó, você consegue, sei lá, comprar uma casa aqui no Brasil com o valor desse livro, porque Sim. se você conseguir vender para um fã, você compra um apartamento. Sem contar que os primeiros livros aqui no Brasil, principalmente a Pedra Filosofal, no lançamento original, eles vieram com alguns erros de tradução, sabe? Então tem alguns nomes que foram trocados, e isso, por incrível que pareça, isso faz esse livro ser ainda mais raro. Uma coisa que Harry Potter tem aqui no Brasil é a tradução, né? Os nomes dos personagens são traduzidos. E assim, eu vejo, na época, isso pra mim nunca foi estranho. Eu sabia que eles tinham um nome e no Brasil tinham outro, mas eu vi isso sendo meio que problematizado, assim, esse ano, no Twitter, sabe? O pessoal comentando, falando que não devia traduzir o nome desses personagens, que tinha que ser o nome original, e outro pessoal defendendo que a tradução faz parte da experiência, né, de um brasileiro de ler o livro. E acho que essa é uma questão, assim, vou dar minha opinião aqui. Já que Harry Potter é uma franquia que dialoga tanto com crianças e pré-adolescentes, quanto mais simples a linguagem ficar para uma criança e para um pré-adolescente, melhor. Então, às vezes, tem nomes que funcionariam lá fora e que aqui poderiam complicar um pouco a leitura para essas crianças. E aí você traduz para o nome em português, que ficaria fácil e não atrapalha em nada o entendimento da história e tudo mais. Então, eu não vejo problema nisso, não. Isso acontecia, né? Eu não sei como está hoje em dia, mas muito em anime também, né? Muitos animes, antigamente, voltado para o público mais infantil, né? Infantil juvenil, eles traduziam também, alteravam alguns nomes. E eu acho que é como o Léo falou, de fato, quando você é um pouco mais velho, você olha com meio assim, né? Tipo, por que tá mudando? Mas olhando do ponto de vista que o Léo falou, é melhor mesmo, porque imagina uma criança de 11 anos lendo um nome, sei lá, Hendrickson, não sei o que, sabe? Com umas coisas tudo
de uma língua muito diferente da dele. Então, complica na cabeça da criança e tal. Então, realmente é melhor traduzir, localizar para nomes mais legíveis, né? O maior exemplo que a gente tem disso, até hoje em dia, é o Pokémon, porque eles traduzem o nome dos professores, né? Porque professor Oak vira professor Carvalho, Kukui virou Nogueira, sabe? Sim, Sempre não só traduz os nomes. os professores, né? Da maioria dos personagens dos Pokémons também. E assim, e algumas traduções são necessárias, igual no caso de Inuyasha, que eu acho que a gente já até citou em algum cast. Em cast nunca citamos, mas A gente sempre conversa, né? Que tem a. Pra quem não sabe, o nome original da personagem principal, que é a Gomi, em inglês em japonês é Kagome, mas a gente já consegue saber por que daria um pouquinho de problema aqui no Brasil. Exatamente. Inclusive, os próprios dubladores falaram que eles no estúdio zoaram o nome, né? Por isso que eles alteraram. Sim. Mas tem outros exemplos, né? Em animes, assim. Tem alguns que a gente até acha que eles vão mudar e acabam não mudando, e aí o meme fica solto, né? Hunter x Hunter que eu diga. Mas, enfim. Agora vamos voltar pro tema do cast. Não passe de mágica. Olha. Léo, aproveita que você tá no embalo aí e explica pra gente a história base de Harry Potter. Quem que é o Randy Potts? Nossa. Bom, Harry Potter é um garoto que vivia com os tios, porque os pais dele tinham falecido. E aí ele vivia com os tios em uma... Ele morava num... Como chama aquilo? Não é um porão. Ele morava num cômodo... Debaixo da escada. É o cômodo debaixo da escada, pronto. Isso. E ele vivia aquela vidinha reprimida, sem graça. E de repente ele recebe uma carta. E acho que esse é um dos momentos mais épicos de Harry Potter, o jeito que ele recebe essa carta, e o tanto que a família tenta esconder isso. E aí ele descobre que, na verdade, ele não é um trouxa. Ele é um bruxo. E ele ganha essa carta pra ir pra Hogwarts, que é uma escola, né, que treina bruxos e ensina bruxos, tanto na questão da magia, na história da magia e tudo mais. E aí, Harry acaba indo pra essa escola, conhecendo, fazendo vários amigos e descobrindo a sua real origem. Exatamente. Claro que em cada livro ou cada filme ele vai conhecendo mais sobre ele, sobre os pais dele, enfim, sobre toda a história dele. Dá um cast inteiro a gente contando só a história aqui dos 7 livros principais, né? E como o Léo mencionou, trouxa é um nome dado para pessoas comuns que não têm poderes mágicos, que não são bruxos, entre aspas. E Harry, né, como a gente falou, ele começou a ser publicado em 1997, o primeiro livro foi publicado em 1997, e ele é uma série de 7 livros, que durou, a publicação durou aí 10 anos, sendo que o último livro foi publicado em 2007. Você quer, George Martin? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que no Brasil deu uma atrasada. Eu não lembro. O que não atrasa no Brasil? Eu não lembro exatamente quando saiu, mas eu tenho a vaga lembrança, assim, de ter lido ele em 2008 ou 2009. Mas eu lembro que quando lançou o último livro, e eu fui no shopping, né, pra poder comprar, comprei ele lá na Americanas. Quando eu cheguei lá, eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente reunida num único lugar pra comprar livro na minha vida, sabe? Eu fiquei muito assustado na época. Eu fiquei, nossa, tanta gente assim gosta de Harry Potter. Nem nos meus amigos, assim, eu tinha tanta gente que gostava de Harry Potter. Era literalmente eu mais 2, assim, sabe? Você falou desse caso do lançamento do livro. Eu lembro quando tinha as pré-estreias do cinema. Dava 10 horas no shopping. O povo tava correndo, fazendo gincana pra pegar varinha, disputar lá que sorteavam os negócios de Harry Potter, camiseta. Era uma loucura. E tinha gente que nem ia no cinema, participava dos negócios. Realmente, pelo menos aqui em Franca, e eu imagino que em todo lugar deve ser assim, porque os filmes, pelo menos esses últimos, né, de Harry Potter, eles fizeram muito sucesso. Tinha as pré-estreias na meia-noite. Inclusive, um dos filmes de Harry Potter foi, né, um dos que eu acho que foi o primeiro filme que eu fui ver meia-noite, assim. Porque, nossa, e fazia muito sucesso. Os ingressos eram disputadíssimos. Não tinha venda na internet na época, você tinha que ir lá comprar os ingressos, E né? tinha uma coisa muito interessante nessa época também, Léo.
Não era por... Não tinha numeração nas poltronas, assim, fixa. Nossa. Não era por ordem de era chegada, né? verdade, meu Deus do céu, que agonia. Tinha gente que Tinha que chegar dormia. 2 horas, 3 Deixar. horas mais cedo pra pegar a fila. Pra pegar fila, é verdade, gente. Nossa, do era céu. péssimo, porque dava É. muita treta. Sim, eu não ia em estreia, assim, por causa disso, de Harry Potter, porque ficar 3, 4 horas na fila, eu sinto muito, né? Já que a gente tá falando dos filmes, né? Obviamente a gente já falou dos livros, e os livros foram transformados em filmes, né? Que foram muito, assim, bem em bilheteria, são enormes sucessos. E o último livro, na verdade, gerou 2 filmes. E acho que isso é uma tática, eu não sei se surgiu com Harry Potter, mas acho que Harry Potter popularizou isso, de desmembrar o último livro para transformar em 2 filmes. Outras franquias também começaram a fazer isso depois do sucesso de Harry. E, bom, pelo menos para Harry Potter foi uma escolha muito boa. Eu gosto muito dos 2 últimos filmes, assim, principalmente da velocidade da narrativa deles, porque é uma história bem pesada, né, no final, assim. E eu achei legal a forma com a qual eles dividiram. Mas cada livro corresponde a um filme, né? Com exceção do último, que corresponde a 2. Grandes sucessos de bilheteria, briga pra sentar no cinema, pra conseguir comprar pra pré-estreia. É que é uma narrativa totalmente diferente, né? Quando a gente vai falar de filme, é muito diferente você falar de livro. Livro você tem muito mais tempo pra poder contar uma história e tal. Então, cada filme, né, a galera gosta de achar os defeitos e tudo mais. Mas eu acho que os 3 primeiros filmes, eles são os mais tranquilos, assim, de problemas, sabe? Do 4º até o 6º, assim, o pessoal já tem umas críticas mais nervosas, assim. Eu sou muito chato com o último filme. Eu acho que ele é o pior filme da franquia, sabe? Ele tem alguns erros bem complicados, assim. Mas as diferenças, né, que vai existir do livro pro filme, ela acontece em qualquer adaptação de qualquer coisa, de livro para filme, de jogo para filme, enfim, tudo mais. Porque o tempo que eles têm para trabalhar com o filme é muito diferente do tempo que você tem no livro, né? Cara, eu posso ser sincero, eu acho que, assim, em partes, não tô falando que é só isso, mas eu acho que em partes das pessoas gostarem menos dos últimos filmes é porque as pessoas foram crescendo e foram se tornando mais críticas. E foi começando a ver mais defeitos. Porque, sejamos sinceros, quando a gente foi ver o primeiro filme, assim, a gente tinha, tipo, sei lá, 14 anos, não lembro agora. Nem menos que isso. Então, nem isso. Quando você foi ver o último filme, você provavelmente já tinha 17 anos, 18 anos, sabe? O último filme foi em 2011. A gente era um pouquinho mais velho. Então, eu acho que em partes também é isso. A gente foi crescendo, já tem um senso mais crítico maior e acaba querendo ou não, observando mais os defeitos e tudo mais. Não querendo dizer que os últimos filmes não tenham mais defeitos ainda do que os primeiros, mas eu olho hoje em dia, assim, eu vejo que os primeiros filmes também tinham certos defeitos, sabe? Mas na época, né, a gente era criança e também a maioria das pessoas nem tinha lido os livros ainda, então acabou que não. Então, eu só comecei a acompanhar os livros a partir, assim, eu li tudo, mas eu só comecei a acompanhar depois de assistir ao 4º filme. Então, eu demorei um pouco pra notar essas diferenças, obviamente, porque eu não conhecia os livros, né? E eu lembro que quando eu comecei a ler, eu senti muita diferença dos primeiros, assim, tanto que eu não gosto muito dos primeiros filmes. Não sei se é porque eles são muito crianças e eu já era um pouco mais velha, assim, na época. E não sei exatamente o motivo, mas eu gosto mais dos filmes, assim, mais pro fim. Mas depois a gente chega nessa parte dos favoritos, né? Mas... eu já sou mais do tipo que eu li os livros, acho que eu li até o 3º. Aí depois eu falei, não, vou assistir só os filmes, que eu gosto mesmo dos filmes. Só que o último filme, é igual o Digão falou, eu não entendi nada. Eu tive que ler as partes pra mim poder entender, porque eu não entendi. Principalmente a parte das Horcrux. Nossa, travei. Horcrux. Palavra maldita. É porque, assim, tem algumas diferenças de livro pro filme que você releva. Por exemplo, no segundo livro tem uma parte que o Harry, o Ron e a Hermione, eles vão no aniversário do fantasma Nick quase sem cabeça.
é uma festinha, tem algum acontecimento ali e tal, mas não é uma coisa que precisa ter no filme, entendeu? Só que algumas outras coisas precisaria, porque eles colocaram só bobeira. Eles deixaram de contar muita coisa do Dumbledore, sabe? Mostrar tudo que aconteceu na vida dele para ele se transformar no que ele é hoje, no caso na época, né? E colocou um tanto de coisinha besta. O relacionamento dele com a Gina, nos filmes é tipo, de repente aconteceu, sabe? Enquanto no livro a Gina é uma personagem muito melhor trabalhada. Sim, isso é algo que eu tenho que concordar. Sabe, de livro para livro ela vai se transformando, ela vai namorando com outras pessoas, ela vai se transformando numa grande jogadora de quadribol. Você vai vendo a evolução da personagem sem ela precisar do Harry. Nos filmes não, sabe? É meio de repente estralar os dedos e tal. É muito do nada nos filmes. Então, em alguns filmes não tem ação quando precisava ter, e isso é chato. E aí o 7º filme é o que eu mais detesto de todos por causa disso. De pessoas que não leram o livro têm um pensamento totalmente errado do final do filme, entendeu? Eles não conseguem entender o que aconteceu. Do 8º filme, você tá falando? Sim, sim. Porque teoricamente são 7, né? A parte 1 e a parte 2. Porque eu tô lembrando dos livros. É porque, assim, uma das coisas que mais me dá raiva é aquela luta final do Harry com o Voldemort. Aquele negócio de o Harry tá amarrado lá. Aí o Voldemort tá olhando pra ele, tá com a varinha na mão e vai lá dar um soco na cara dele. Aquilo lá pra mim já é absurdo. E aquele negócio deles ficar um dando rainho pro outro faz que... e ele morre de repente, faz as pessoas pensarem que quando o Neville cortou a cobra, só por causa disso o Voldemort já morreu. Enquanto não é, entendeu? Depois daquilo ele fica... ele deixa de ser imortal, digamos assim. Então, no livro é um duelo muito melhor, tá todo mundo ali olhando, todo mundo para assistir os dois lutarem, sabe? E é um duelo bruxo mesmo. Então, essas diferenças eu acho que estragam um pouco a emoção, principalmente pra quem lê o livro primeiro. Cara, uma coisa que me dá agonia quanto mais avançando no filme vai, mais pior vai ficando de certa forma. É o mesmo problema até de Naruto, de certa forma. Eu já pensei que Harry Potter tem. Que começa explorando mais as magias do universo, né? Nos primeiros filmes. Tem todas as magiazinhas diferentes, as palavras diferentes de encantamento, com efeitos diferentes. Vai chegando nos últimos filmes, vai virando basicamente só raiozinhos de energia pra cá e pra lá. Sim. É tipo Naruto, que começa com vários jutsus, várias coisas legais, né? E aí chega no final, vão só uns bichos gigantes com umas bolas de energia gigantes voando pra todo lado. E você fica tipo, cadê a essência da magia, sabe? Cadê aquelas coisas de cara aparatar pra cá e daí fazer o outro levitar ali, aí criar um campo de força daqui e soltar, sabe? Não, é só raiozinhos voando pra todo lado. E personagens que voam. Sim. Exatamente, porque no segundo filme mostra isso. Quando eles vão ter duelos bruxos, é igual o pistoleiro de... como é que chama? Faroeste, sabe? Quem saca primeiro ali, dispara a magia, escolhe a magia certa. Então você tem que... se o outro vai te acertar primeiro, você tem que bloquear. É aquela coisa de um duelo de verdade. E chega no final, parece Dragon Ball, gente. O Voldemort sai voando, né? Porque vassoura pra quê, né? Vamos sair voando aí. Eu acho que foi uma questão meio que narrativa, assim, porque acho que no começo tem muito disso, porque a autora queria mostrar o universo, queria mostrar como eram as magias e tal, e no final ela foca muito na história, nos acontecimentos em si, e acho que realmente esquece um pouco desse lado. Mas o problema é que não é do livro, o problema é do filme, entendeu? Porque no final ainda tá desse jeito, tá tudo construído, bonitinho e tal. Outra coisa, um exemplo simples. Se você pegar só os filmes, você acha que o Voldemort é um grande vilão? Tipo, nossa, sensacional, que ele tem um motivo, uma coisa? Você acha? Esquece os livros, assim, imagina só os filmes. Ele não é um vilão que pelos filmes tem bagagem, mas se você lê os livros, você percebe que é totalmente ao contrário. Ele é um personagem que foi desde o começo ali... tendo motivos, e aí um dia ele, né, surtou de vez e foi indo, sabe? Então, é complicado. É difícil de fazer isso em filme? Com certeza é difícil. Totalmente concordo. Mas... uma outra coisa que eu não gosto no último filme é aquela... a última, penúltima Horcrux, que é aquele bebê, aquela coisa meio bizarra.
Não dá pra entender nada, realmente. É uma outra coisa que não dá pra entender se você só vê o filme. Aquela cena do Harry com aquele bebezinho naquela estação. Eu, assim, eu lembro que quando eu assisti o filme eu fiquei, quê? E assim, aquela cena no livro é tão bonita, com o Harry, com o Voldemort, né? E com o Voldemort não, com o Dumbledore. E eu achei, nossa, aquela cena no livro, ela é linda, linda. E no filme realmente não dá, eu não entendi assim, aquela cena no livro, assim, no filme. Não dá pra entender. E eu acho que ela perdeu muito porque ela é uma cena até poética assim, no livro pra mim. E no filme ficou só uma coisa estranha, uma coisa bizarra. É aquele problema de você, às vezes, querer correr com as coisas e querer fazer tudo no estilo do Michael Bay, sair explodindo tudo. É legal, porque tem aquele show de luzes, né, que acontece, principalmente nos últimos filmes. É bonito de ver, é divertido, mas como narrativa, é uma bela de uma bosta. Então, eu já acho que o 7º filme, ele fez uma escolha narrativa muito interessante. Que ele é um filme mais silencioso do que os outros. Ele é um filme que quase não acontece nada. Porque ele se passa num momento em que o Harry não pode aparecer. E o Harry, ele não pode aparecer, ele não pode. Ninguém pode saber onde ele tá. Só que isso, ao mesmo tempo, faz com que ele não saiba o que está acontecendo lá fora. E no livro, boa parte do último livro, a gente acompanha o Harry. Então a gente fica naquela agonia também. O que será que tá acontecendo com o Voldemort lá? Tá tudo acontecendo e o Harry não pode ver. E a gente tá vendo através dele a história. Tem até uns trechos, né? Tem um que ele é quase capturado e eles estão ouvindo um rádio da resistência, um negócio assim. E aí, nesses momentos que você começa a saber o que tá acontecendo no mundo de verdade, sabe? São por coisas muito pequenas, assim. É tipo um alívio ali. Eu achei que isso foi uma escolha narrativa corajosa, porque acho que é difícil você fazer isso dentro de uma franquia como Harry Potter, que a gente quer ver magia, que a gente vê coisa acontecendo o tempo todo. E não pode acontecer nada, porque o Harry não pode aparecer. E achei legal, assim. Esse é um filme que eu gosto muito por causa disso. Acho que a escolha narrativa dele foi corajosa e criou um filme interessante, com uma ambientação condizente com a narrativa, com o livro também. Acho legal essa escolha. Eu acho que o maior problema acaba, pra muita gente, principalmente os fãs dos livros, acaba sendo exatamente com o 8º filme, né? Não é nem o 7º filme em si tanto, né? Tem a galera que julga que o 3º filme é quase o melhor, assim, de todos, sabe? Tem uma galera grande que defende que o 3º filme é o melhor e tal. Eu vejo críticas, principalmente no 6º filme, 4º. Eu já vi críticas de gente falando do 5º. Eu honestamente não sei porquê, porque eu acho o filme até mais interessante em alguns momentos que o próprio livro. E o 8º filme. São esses o que eu vejo o pessoal mais reclamando. Eu acho que uma das coisas do 5º filme é que ele corta muito do livro. Não, ele vai totalmente contra. E assim, acho que muita gente às vezes não gosta por causa disso. Só que assim, o 5º livro, ele se passa naquelas provas, né? E então, assim, mostra muito a Hermione se preparando, ele se preparando para aquelas provas. Gente, como é que você quer que coloque isso num filme? Exatamente. Parece mais um seriado do que um filme. Né? Então não tem nada a ver, assim. Então, muitas vezes acho que os fãs perdem um pouco a mão, assim, nessas comparações. Porque tem coisa que realmente não precisa encaixar no filme. Sabe, o filme é uma linguagem diferente, muito mais rápida, e o 5º livro, né, que é a Ordem da Fênix, é o maior deles. Ele é bem, assim, nada acontece feijoada, né? Então. E o filme ainda tem, assim, aquele momento que eles estão procurando lá o negócio da profecia, a luta do Dumbledore com o Voldemort, é sensacional, assim, sabe? Ela é muito bem feita, assim, aquela cena de tudo caindo ali. Inclusive, é um filme que a Gina chega de repente, assim, sabe? É mais uma dessas, ela tá ali, ninguém lembra que ela existe. De repente, ela faz parte do time, aí ela tá ali, mas ela não tá ali. É complicado, né? São coisas que acho que eles poderiam pôr um mínimo detalhe pra gente saber, não dar atenção de uma cena de 10 minutos, mas tipo, coisa de 1 minuto só pra saber que existe, né? Pra não chegar de surpresa, pá! A J.K. ela tem um certo probleminha, assim, com os personagens, assim, sabe? Eu lembro, principalmente quando ela começou a falar do Dumbledore,
que o Dumbledore era aquele personagem enigmático, ninguém sabia nada, até que a gente só vai conhecer da história dele mesmo no 7º livro. E uns tempos atrás, né, quando começaram a duvidar da sexualidade dele, né, se ele era hétero mesmo, se ele era homossexual. A J.K., ela já falou que ele é homossexual e já desfalou isso e falou de novo umas 4 vezes, assim, sabe? Ela nunca entende muito bem o que é, que personagem é exatamente. Agora parece que ela afirmou, assim, né, o que ele é e tal. E virou uma bagunça na época. Oficialmente agora ele é gay, né? Pelo que ela Sim. falou. Só que é um dos problemas. Eu acho que o maior problema que eu tenho com ela é isso, sabe? Ela até meme na internet já, né? Dela virando. E agora você vai descobrir que você, o autor, também. Gente, ela criou personagens realmente muito interessantes. Acho que um dos charmes de Harry Potter são os personagens. Sim. Tem muitos personagens legais e tudo. Mas, gente, assim, ela criou uma história tão bonita de 7 livros. Tá ali, ótimo, bonitinho. Não precisa de ficar inventando mais coisa dos personagens e falando um monte de coisa que seria super interessante se tivessem na história original, mas que ela vai querer acrescentar agora na história, sabe? E assim, aí você não sabe se ela realmente pensou sobre isso mesmo, ou se ela tá inventando agora, porque hoje em dia esses personagens, por exemplo, um personagem gay é muito mais aceito do que em 1990, então ela tá falando isso agora porque seria mais aceito que um Dumbledore fosse gay, ou se ela tá falando porque ela realmente pensou isso há anos atrás. Então, assim, nossa, me irrita. Isso é uma coisa que me irrita muito dela. E aí ela começa a falar, não só do Dumbledore, de um monte de coisa de Hogwarts que poderiam estar na história original, sabe? E você fica pensando, por que ela não colocou isso? Parece que ela fica alongando o negócio. Tipo assim, a história acabou aqui. Aí ela, não, mas tinha esse pedacinho aqui que eu não escrevi, mas né. Aí vai lá e coloca mais 5 linhas. E O vai. que eu acho é que ela devia ficar longe do Twitter. Nossa. Nossa, gente, faria um bem tão grande pra ela e pro legado do Harry Potter. Porque assim, Harry Potter não precisa disso. É um legado que já vive por si só, sabe? Às vezes eu acho que ela fica com medo da franquia morrer de alguma forma, mas, gente, não precisa dessas coisas que ela fala. E ela, teoricamente, sei lá, ela poderia ir pra outros caminhos, escrever outros livros. Ela já escreveu outros livros depois de Harry Ela Potter. já escreveu utilizando aquele pseudônimo, né? O Robert alguma coisa. Eu não vou lembrar agora o pseudônimo dela. Eu sei que ela escreveu livros como o chamado Quando o Cuco Chama, O Bicho da Seda. É tudo de um detetive. Mas eu não vou lembrar agora o por sinal, é pseudônimo. bem famoso aqui no Brasil, né? Na época vendeu bastante. Assim, Robert. Não, é Robert. É Robert era um nome complicado, era Galbraith. Isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Algo bem... É isso aí que o Kuro falou, se tá certo o sobrenome é isso, se não tá certo, Mas perdoar. sim, ela já escreveu várias outras coisas, né? Se eu não me engano, esse que você falou, do chamado do Cuco, Bicho da Seda, eu acho que tem mais outros 2, né? Sim, 2 ou sim. 3. É tipo resumindo, é um Sherlock Holmes. Com outro nome. É um detetive, ele vai investigando algum caso e cada um se interliga e tal. É coisa de assassinato. Por sinal, eu já li os 2 primeiros aí. O Bicho de Seda e o Quando o Cuco Chama. Teve um livro dela que se chama Morte Súbita. Ele teve até uma série lá no Reino Unido. De 3 episódios, se eu não me engano. Então, assim, ela já escreveu outras coisas, né? Já poderia estar, né? Deixa Harry Potter. É aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, o Dumbledore ser homossexual ou não ser, se encaixa na narrativa, como ela justifica e tal, mas parece que é muito mais uma coisa que ela tá colocando depois, porque agora ela tem coragem ou agora ela achou conveniente do que quando era mesmo, entendeu? Exatamente. Então a gente fica naquilo. Por que não ter colocado essa informação começo? Por que não ter explicado sobre isso no 6º livro, por exemplo? E eu fico pensando às vezes que poderia ter um editor, alguma coisa que poderia tentar barrar isso de alguma forma no livro, na época, mas Harry Potter era tão grande e ela era uma autora que com certeza já não tinha um poder tão grande que ela poderia colocar o que ela quisesse ali. E pensa em como que isso seria representativo, né?
Exatamente. Um livro, principalmente infanto-juvenil, que já tá debatendo esses temas. A gente bate tanto nessa tecla, né? O tanto que é importante você lançar desenhos como She-Ra, que abordam essa temática para criança desde cedo. E por aí vai, né? Tem outros exemplos, mas não vem ao caso. E seria muito importante. Seria uma forma de representar muito boa. E é muito conveniente pra ela, eu acho, falar, sabe? Harry Potter é uma obra muito representativa. Olha aqui, tem um personagem fodão que é gay. Mas aí você vai ver, não tem nada disso na obra em si, né? Tá lá anos e anos depois, uma notinha de rodapé no Twitter dela falando que ele é, sabe? Então, assim, não. Eu prefiro pensar O que não problema é que tem. ela já soltou tantas ratas, né, por assim dizer, hoje em dia, que a gente não sabe mais se é realmente porque ela pensou aquilo, que ela quis finalmente revelar isso, ou se às vezes é até por atenção, né? Porque teve aquela, eu acho que foi esse ano, né, que saiu de que os bruxos não, antes de existir o encanamento e tal, os bruxos não usavam banheiro e tudo mais, eles faziam as necessidades onde eles estivessem e sumiam com magia. Sim. Pra quê, né? Todo mundo ficou tipo, quando lançou essa, todo mundo ficou tipo, por quê? Eu podia viver sem saber disso. Pra quê? Abrir a boca ou digitar isso? Então. Eu ia falar necessidade, mas deixa pra lá. Não tem necessidade. Nossa. É pra chamar atenção. Quer ficar famosa. Mas até nos livros, né, que foram lançando depois, você pega um pouco disso, né? Porque tem alguns livros, por exemplo, tem uma continuação, que é aquela peça de teatro, ela foi adaptada, virou um livro, agora parece que vai virar um filme. Ninguém sabe direito, né? Porque nunca tem nada concreto. Ninguém sabe dizer assim se precisava, não precisava, mas beleza, né? Que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Agora tem outros livros que eu não sei exatamente se precisava de lançar um livro custando 30, 40, 50 reais, né? Quadribol através do século. Não sei, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam virou até um filme, uma trilogia, né, por enquanto. Até então, né? Mas acho que a ideia é fazer 5 filmes, né? Então, né? 5 filmes do quê ali? Mas beleza. Então, essa era uma ótima oportunidade para ela contar a história do Dumbledore, por exemplo. Né? Porque contar a história dele não, mas colocá-lo como um personagem. Porque tem o Grindelwald, né? Que teoricamente era o romance da vida dele. Então seria uma ideia. Acho que ela até falaram sobre isso na época, que também virou uma polêmica. Que parece que perguntaram pra ela ou pra alguém, algum do filme ali, se a gente ia ver o romance do Dumbledore no filme, com o Grindelwald. E aí falaram que era uma possibilidade. Aí depois falaram que não ia ter esse romance nos filmes. E aí os fãs criticaram muito essa escolha de não mostrar esse romance. E aí já voltou atrás, falou que é uma possibilidade, pode ser que futuramente isso apareça em algum dos filmes dos Animais Fantásticos. Traduzindo, vai virar nada. É aquele vai e vem, né? Bonito vai e vem. E assim, gente, 2019, 2020, 2021, sei lá quando vai sair o próximo, totalmente possível mostrar esse tipo de coisa no cinema hoje em dia. Os Animais Fantásticos e Onde Habitam ainda teve problema com escolha de elenco, né? Porque enquanto eu tava mó feliz, né, com a escolha pro ator pra fazer o Dumbledore, embora ficava até esquisito, né, ele perto de quem interpretou o Dumbledore, né, sendo que a diferença de idade ali no filme era pequena para aquilo tudo, mas a escolha do Johnny Depp para fazer o vilão, entre aspas, não foi muito bem aceita, né? Na verdade, não é que não foi muito bem aceita, né? É que tirou uma polêmica, né, na época. Depois das gravações, durante as gravações, que saiu toda a polêmica, né, com o ator. E não foi só em Animais Fantásticos que teve polêmica com a escolha de atores. Na Criança Amaldiçoada, a gente também teve um outro problema, porque nessa obra os 3 personagens principais de Harry Potter já estão adultos. E eles escalaram uma atriz negra para fazer a Hermione. Aí não foi problema, aí foi racismo mesmo. Exatamente. E a própria J.K. Rowling falou, né, em algumas entrevistas na época, que ela nunca colocou dentro da obra uma etnia para Hermione. Né? Ela sempre descreveu a Hermione com traços da sua aparência física, mas nunca colocou uma cor de pele para ela.
E aí, mesmo assim, as pessoas caíram matando. As pessoas não. Algumas pessoas, né, criticaram a escolha dessa atriz. A própria Emma Watson entrou em defesa da atriz na época e tudo mais. Mas assim, isso é uma coisa que passou, tanto que essa é uma peça de teatro que ainda se mantém em cartaz, ela faz muito sucesso. Quando eu fui para Londres esse ano, essa peça estava em cartaz em um dos maiores teatros de lá, e ela fica, assim, é um teatro que ele é praticamente um quarteirão todo. E aí na entrada dele, ele é só Harry Potter, assim. Toda a decoração do teatro é da criança, né? Tipo, do Cursed Child, né? Fica o logo, assim, um monte de cartaz da obra e tal. Então você vê assim, é uma peça que fez sucesso, principalmente lá, né, no Reino Unido, que é o berço do Harry Potter. E esse é o tipo de coisa que eu acho que seria legal ter, assim, porque é uma mídia diferente. Porque o livro dessa história não é um livro, é a peça de teatro, né? Que? É o script da peça, não é um livro. Você Agora compra entendi, o porque antes eu livro, tava confuso. você compra o livro e ele tem a estrutura do script da peça de teatro, que é um pouco diferente também, é uma linguagem um pouco diferente da narrativa que a gente está acostumado com livros de ficção, fantasia e tudo mais. Então, como Harry Potter é uma obra multimídia, né? É legal ter essas mídias diferentes. E tem uma coisa que a gente não falou, que eu tenho certeza que o Digão tá assim, coçando pra falar. Sim. Joguinhos! Eu adorava, eu acho que eu até falei isso aqui mais de uma vez, provavelmente, quanto eu gostava dos jogos de Harry Potter. Principalmente o Harry Potter, a Pedra Filosofal e o Câmara Secreta, que eu joguei muitas e muitas horas no PS1. E com certeza eu fiz tudo que dava pra fazer naqueles jogos. Era o que a gente tinha mais próximo de um jogo de mundo aberto, na época, né? E não sei se vocês jogaram ele, ou algum deles. Cara, eu vou ser sincero, eu joguei só um jogo de Harry Potter e não me lembro qual que é. É porque eu não tive mesmo nenhum jogo de Harry Potter. Eu joguei na casa do meu amigo, assim, que ele tinha 2 ou 3 jogos. E aí eu joguei bastante. Ele via ficando. Meu amigo vivia ficando preso numas partes, assim, que tinha alguns puzzles, algumas coisas. Aí quando eu ia na casa dele, a gente ficava tentando passar junto. Era muito divertido aquilo. A partir do PlayStation 2 eu desanimei, porque aí eles começaram a colocar um negócio pra fazer as magias, você tinha que ficar fazendo vários movimentos diferentes pra cada uma no analógico da direita. E né, não era bem aquilo que eu achava interessante e, sei lá, o jogo se perdeu um pouco. Harry Potter, obviamente, tem muitos jogos, né? Sim. Um dos jogos que eu joguei, acho que foi o único que eu joguei, foi o de Wii. E eu não sei se ele é de Wii mesmo, ou se ele é um port de algum outro, que você tinha que fazer o movimento da magia com o controle. Ele, obviamente, né, qualquer jogo de Wii tinha que usar o sensor. E aí você tinha que fazer o movimento. Foi o único jogo de Harry Potter que eu joguei. Olha só que fã mais... Nossa, tem os Legos também, né? eu sou mais vergonhoso, então, que o Léo, se for pensar assim, porque o único joguinho de Harry que eu joguei foi recentemente aquele Harry Potter Go, que é Nossa. tipo um Pokémon Go, só que você vai fazendo as magiazinhas. É divertidinho o jogo até. Não, sabe qual que é o maior problema de você ser fã de Harry Potter e querer que eles lançassem um remake dos jogos do Harry Potter ou um remaster da coletânea, principalmente dos 2 primeiros? Sabe qual que é o maior problema? Esses jogos são da EA. Nossa. Sabe qual que é a chance deles lançarem isso? Nenhuma. E se lançar, vai ser daquele jeito, né? Vai vir por episódio. E você tava falando de Lego, eu acho que mais da metade dos jogos de Harry Potter são os de Lego. Eu lembro que só pra PS2, se eu não me engano, tinha dois ou 3 jogos de Lego. Tem muito. Sem contar os relançamentos, né? Que eles lançam, tipo, do ano 1 ao 4, ou do 1 ao 5, sei lá. Então, isso é o jogo no estilo Lego lá, né? Fica coletando pecinha e tudo mais. Eu sinto muita falta de um jogo do Harry Potter. Eu acho que um jogo naquele estilo, pra geração atual, seria muito bom, pela liberdade de tudo que você possa fazer, side quests. Bom, eu adoro o jogo. Cara, eu acho que uma série que daria um bom jogo, de certa forma, porque dá pra fazer um negócio bem aberto, sem ligar muito pra história, seria de Animais Fantásticos.
É verdade. Porque Harry Potter ainda tem uma história bem linearzinha que se eles fossem fazer jogos, eles teriam que seguir, né? Então, um de Animais Fantásticos ela ficaria muito legal, ainda mais porque a própria ideia do Animais Fantásticos é explorar mais o universo Harry Potter, ver criaturas diferentes, né? Passar por aventuras diferentes. Inclusive, recentemente teve umas fotos que caíram na internet e tal, um teaser de um jogo que eles estavam desenvolvendo, e ninguém sabia exatamente sobre o que é. Todo mundo ficou empolgado, né? Mas eu acho que era desse Harry Potter Go aí. Depois ninguém falou mais nada e tal. Eu já acho que um jogo de Harry Potter teria que ser em Hogwarts. Pra ser emocionante, assim, sabe? Às vezes você viver a experiência de Hogwarts. Pode ser também. Tá, Seria... uma coisa meio Persona, sabe? Durante o dia você vai na escola, você tem aulas, e durante a noite você, sei lá, você foge, assim, faz aventurinhas. Que era exatamente isso que você fazia nos primeiros jogos. Mas lança dos dois, gente. Quanto mais jogo de Harry Potter, melhor. Traz pra nós aí. Talvez um se passando em Hogwarts, mas em outras épocas também, com outro personagem. Exatamente. Pra dar mais liberdade, né? Pra dar mais liberdade de mexer com história, né? Esse tipo de jogo, pra dar certo assim, você teria que criar seu próprio personagem, sabe? Exatamente. Meio que escolher sua casa. E, sabe, você tem uma experiência um pouco mais personalizada. Inclusive, todo mundo aqui fez o testezinho pra saber de qual casa que é. Há muito tempo, né? Então vamos lá, Léo, de que casa você é? Nossa, lá vem o textão. Ó, quando eu era fã de Harry Potter lá no começo, eu me identificava muito com Lufa-Lufa. Pera, você vai contar essa história inteira mesmo? É lógico, eu sou de Gêmeos, eu preciso de contexto. E aí, depois de um tempo, quando saiu o Pottermore, eu fiz o teste e eu caí Sonserina. Alguns anos depois, eu refiz o teste e virei Corvinal. Só que, da última vez que eu fiz o teste, eu caí Sonserina. E como Sonserina é a casa verde, e verde é a minha cor favorita, falei, bom, eu sou Sonserina. Ponto final. Vai lá, Rotas. Bom, eu vou ser uma pessoa mais prática do que o Léo. Porque o Léo é uma pessoa de Gêmeos, ele complica as coisas, fala demais, entende o assunto. Eu simplesmente caí Sonserina. Todos os testes que eu fiz na minha vida, eu tenho feito umas 2, 3 vezes em sites diferentes, sabe? E todos sempre caem a mesma casa pra mim. É incrível. Então, ó, tá decidido. Eu não sou igual o Léo de Gêmeos que muda de casa. Né? Eu já fiz o teste 3 vezes. E as 3 vezes caiu, adivinha o que, Léo? Ai, Digão, olha, eu olho pra você e não tem outra casa que você se encaixe melhor do que a Grifinória. Pois é, inclusive eu uso muito vermelho, né? Então, então, vermelho é a sua cor. Começa por aí, entendeu? Vermelho é a sua cor. Pior e que aí, ô Digão, eu não sei se os meninos vão lembrar, mas o que você acha? Qual seria o patrono de cada um de nós aqui? Patrono de cada um? Nossa. Eu gostaria que o meu fosse tipo um leão, assim, sabe? Eu acho que o seu seria um cachorro. Um cachorro? Te chamou de cachorro, assim, na lata. Olha só, o que você Eu tô nem aguentando, eu tô rindo aqui sozinho. insinuar? Eu acho que você seria um cachorro. Eu acho que o Kuro seria um gato, ó. Acho que é meio óbvio. Ó, te chamou de gatinho. Né? Obrigado. Mas eu preferiria que fosse um lobo. Uma raposa, na verdade. Stark. Olha, Naruto. Naruto todo. Pior que não. O do Hotsu seria o quê? Um urso. Oh! E o Acho que seu? seria um urso. E o seu? E o meu? Uma tartaruga? Nossa! Não sei. Você me Gosta chamou de dormir. lerdo, assim, ó. Gosta de dormir. me chamou de lerdo, você viu, né? Mas por quê? Dá explicação pra cada um. Ah, não sei, eu acho que o Kuro, gato, porque ele é gateiro, né? E. Ele é gateiro. Ele é gateiro, ele tem vários gatos, ele entende os gatos. Acho que é um animal que dá certo com ele. O Roxas é um urso, então dá certo com o urso. O Digão. Olha as explicações, né? Ele é tal coisa. Explicações, mas tudo Eu bem. tenho até medo da minha justificativa. Eu não sei, acho que você é uma pessoa leal, assim, igual um cachorro. Aí por isso seria um cachorro. Foi até bonitinho. É isso. Vou pensar num pra você. Se algum ouvinte conseguir desenhar, desenhe os 3 patronos de cada um aqui e escolhe um pro Léo. Nossa, que perigo.
Mas agora chegou aquele momento da gente saber qual é a casa do Kuro. É verdade. Qual que é a sua casa, Kuro? Ah, minha casa é a que fica aqui. É, que fica aí nesse endereço, né? Mas de Harry Potter. Ai, ai. Cara, quando eu fazia antigamente os testes, sempre caía ou Grifinória ou Corvinal. E enquanto a gente estava fazendo o cast aqui agora, o Léo tinha passado o teste mais cedo, mas não deu tempo de eu fazer. Eu terminei de fazer ele alguns minutos atrás. Deu Corvinal de novo, então aparentemente eu sou Corvinal mesmo sempre. Olha só, tá balanceado, tá balanceado. Inclusive, Léo, talvez seja divertido se na hora de postar o cast você colocar o link pro teste embaixo pra garotada se divertir. Verdade. Esse teste que eu escolhi pros meninos fazerem é um teste que era do Pottermore, que era um site que existia, né, de Harry Potter. Ele não existe mais da mesma forma que existia antigamente, então esse teste não existe mais lá. Porém, o teste foi salvo aí por esse site tipo o BuzzFeed, sabe? Que você vai clicando na resposta que você escolhe, dá pra fazer. Então, quem quiser fazer, vai lá no nosso Instagram que a gente vai postar. Exatamente. Mas, vamos lá. Falem pra mim aí, começando por você, Léo. Livro e filme favorito, ou livro ou filme, escolhe o jeito que você quiser falar aí. Tá, o meu livro favorito é A Ordem da Fênix, e o meu filme favorito é O Cálice de Fogo. Kuro. Meu livro favorito, eu acho que é A Câmara Secreta. Foi o que mais me marcou, assim. E o filme... é difícil de falar. Eu diria que seria O Prisioneiro de Azkaban, eu acho. Roxas. Meu livro, eu vou ficar com o classicão, A Pedra Filosofal. E o filme, com certeza disparado, é O Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que é o melhor filme do Harry pra mim, assim, disparado, sem comparação com qualquer outro. Olha, é muito difícil pra mim escolher, mas eu tenho um carinho muito especial por Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu gosto muito de tudo que acontece naquela história, inclusive porque aparece uma fênix, gente. Não tem jeito de eu não escolher esse livro. E pra não escolher o mesmo filme que conta a mesma história, eu também vou ficar com Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Olha, me copiou inteiro. Eu copiei mesmo, porque o Kuro tem bom gosto. De Harry Potter, o Kuro entende, gente. Ele fala que não entende, mas ele sabe escolher, ele vai lapidando ali, ó. É isso aí. E essas são as opiniões nossas aqui da Academia de Nerds, mas a gente também quer ouvir as opiniões de vocês, alunos e ouvintes. Então manda pra gente qual é o seu filme e qual é o seu livro favorito de Harry Potter, momentos favoritos da série, personagens favoritos e tudo mais. Conversa com a gente sobre o cast e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente posta episódios novos todas as segundas-feiras lá no SoundCloud. Então segue a gente no soundcloud.com/Academia de Nerds e segue a gente também no Instagram e no Facebook para sempre saber quando a gente tem aula nova. Só procurar por Academia de Nerds. E caso vocês queiram interagir com a gente, tem story no Instagram, tá sempre colocando lá. De vez em quando o Léo esquece, assim, mas ele coloca. Tarda, mas não falha. Ou manda e-mail pra gente, contato@academiadenerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Mal feito, feito.